3 aulas ao vivo. E o Meet hoje deu uma enroladinha com a gente aqui. Vamos retomar. O que já aconteceu, então, com a nossa aula. Agora está sendo gravado. Bom, já estamos na nossa terceira aula ao vivo. No final de cada aula, para quem está presente na aula, está sendo feito um sorteio, né? A gente já tem aí o pessoal que já ganhou o acesso por um ano à Biblioteca Psico do Carmo. A gente tem aí um quiz no final, né? Que vai junto com o replay da aula. E ele é quem vai garantir a presença de vocês, para vocês garantirem o certificado gratuito de 10 horas, né? Então, respondendo esses quizzes, vocês ganham a presença, o material de apoio da aula, que vocês vão receber junto com o certificado, então, das 3 aulas, e vão receber também um recurso psicomotor. E aí vocês também vão receber um certificado de 10 horas, né? E uma anamnese motora. E hoje nós teremos também o sorteio desse livro, que foi o que ganhou lá meu Deus, na votação. A palavra sumiu, olha. Na votação que vocês fizeram lá nos stories, lá no Instagram, né? Então, esse livro aqui foi o livro que eu organizei o ano passado, que eu fui uma das organizadoras. E esse é o livro que ganhou lá no sorteio, que alguém vai ser sorteado hoje, né? Bom, nós já tivemos o que por aqui? Nós já tivemos... Opa! Peraí. Eu acho que é um slide antes, meu amor. Nós já tivemos a aula Descobrindo o Nosso DNA Psicomotor, né? Ontem nós falamos sobre os 8 passos para superar a falta de experiência na clínica. E hoje nós vamos falar sobre os segredos da avaliação psicomotora de sucesso. E aí também nós temos, né? O que eu peço para vocês, estou fazendo com muito carinho, entregando ouro aqui para vocês todos os dias, né? E aí eu pedi uma ajuda de vocês numa divulgação lá no Instagram, né? Então, vocês puderem colocar lá um story, falando um pouquinho do como está sendo a aula, em qualquer momento da aula que você coloque aí alguma coisa lá, de como está sendo, como que você está recebendo, que diferença isso está fazendo para você, para a sua prática profissional, né? E aí você faz um story lá, nos marca, e aí nós estamos também fazendo um sorteio por volta das 11h30 da noite, 11h40, que eu deixei bem livre para o pessoal fazer o story até 11, 11h10 ali. Então, por volta de 11h30, eu estou fazendo o sorteio, e aí também para as pessoas que estão fazendo esse story, né? Bora lá, pessoal! Água, café, chimarrão, caneta e papel para anotar, né? Bom, vamos lá. Retomando, né, aquela nossa olhadinha aí, quem é que está participando, quem é que está aqui conosco nessa jornada, né? Então, a gente tem aqui estudantes de psicomotricidade, a gente tem pessoas recém-formadas, né? Eu achei bem interessante também que a gente tem ali uma porcentagem, uma fatia legal da pizza ali, né? De psicopedagogos interessados em conhecer, em saber sobre a psicomotricidade, né? E de neuropsicopedagogos também. A gente tem ali, né, a fatinha azul e rosa, tá dando uma fatia de pizza, né? Quase um oitavo ali. Bom, essas pessoas, a gente tem ainda bastante gente que não está atendendo. Tem algumas pessoas que atendem ocasionalmente, tem bastante gente também, né? Tá quase ali empatado
pessoas que atendem com frequência e pessoas que não estão atendendo. Tá ali bem próximo, e eu quero fazer a diferença na vida de vocês em relação a isso, gente. E a gente tem também o próximo gráfico aí, o principal medo, né? Então, assim, a gente tem aí pessoas que dizem que sabe muita teoria, mas trava na hora da prática. E, assim, a grande porcentagem aí, né? São pessoas que não sabem exatamente como que vão organizar, como que vão estruturar o atendimento, né? A gente tem ali algumas pessoas com algumas dificuldades em relação a testes e tal. Mas, gente, olha, bastante gente, uma porcentagem de mais de 20%, que tem medo de errar, seja o medo de errar na avaliação, seja o medo de errar na intervenção, né? Ou no raciocínio clínico. Tem gente também que tem medo, né, de errar no raciocínio clínico, na elaboração do relatório, né? Então, assim, esse medo de errar, ele vai minando as nossas forças, né? Foi isso que a gente falou na primeira aula, né? Então, a gente vai ficando muito inseguro em relação a muitas informações soltas, muitos protocolos, muitos testes de avaliação, né? Quando a gente olha, né, para aquela sala bonitona daquela pessoa que já está bem estruturada e fala, poxa vida, eu não vou conseguir chegar nisso, né? Eu não tenho como... eu não tenho como investir para isso. Tá tudo bem, gente. Não tem como investir. Vamos começar com baixo investimento. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, olha assim, quais situações, né, que podem te travar? Que teste que eu devo usar? Que recurso que eu devo comprar? Quais transtornos que eu tenho que dominar, né? E a gente falou na primeira aula que vocês, às vezes, muitas vezes, estão gastando muita energia com isso, e aí você não está gastando energia com o que realmente precisa. Mas vocês têm noção de uma coisa? Nós chegamos nessa última aula onde vocês já estão, segundo as palavras que vocês me colocaram aqui, hein? Vocês já estão tomando coragem. Já estão tendo aquela aliviada. Ufa, vai dar certo. E aí eu queria ouvir de novo de vocês. Quem puder abrir o microfone aí e falar comigo, pode falar. Quem não puder, escreve aí para mim. Das duas aulas que nós passamos até agora, qual aula que você gostou mais e por quê? Assim, bem rapidinho, por quê? Eu, professora, posso falar? Pode, claro. Eu gostei da segunda, porque principalmente quando você colocou no foco do psicomotricista. Quando você colocou para a gente se impor diante das adversidades, para mim isso foi muito importante, porque como eu trabalho na área, muitas vezes os outros profissionais ditam as regras, né, digamos assim, de como é a intervenção e a gente tem que seguir. Isso é muito E, comum, né, e Flaviano? quando você falou, Principalmente. quando Pode falar. sim, e quando você falou assim, eu trabalho com uma fono, né? E aí ela colocou alguns dias para eu começar a trabalhar exercícios de orofacial e tal. E aí eu falei para ela, eu não sou fono, eu sou psicomotricista, educadora física, e eu vou trabalhar nessa área. E aí eu bati de frente, e quando você falou, eu falei, aí, ó, é isso, por que eles não me escutam? É Então foi isso. E legal. assim, o exercício de oromotricidade é dela. É ela que tem que fazer. Não é você, né?
E às vezes a gente tem o inverso também, né? Tipo, ela tentou jogar o dela para você. E tem gente que tenta pegar a psicomotricidade e querer fazer. A fono, a TO, a físio. Tem hora que vão elas quererem fazer isso, né? Então a gente precisa ter mesmo essa postura, né? De como que a gente reage em relação a isso e como a gente impõe. Não, se eu tenho um conhecimento técnico bom, se eu tenho uma firmeza profissional, né? Se eu tenho o DNA profissional ali, eu vou conseguir responder com clareza, com educação, mas eu vou conseguir me impor o que é a minha profissão e a minha atuação, né? Quem mais? Pode, por favor. Alessandro, boa noite a todos. Boa noite, Alessandro. Eu também fico com a colega. A segunda aula foi mais interessante, porque mostra como o psicomotricista deve agir e atuar no mercado de trabalho, né? É muito importante porque dita as regras, né, do como a gente deve atender e questão muito importante também que a senhora falou sobre a questão dos testes, né? Do atendimento. Hoje Então, nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre os testes, né? a segunda foi mais importante. A gente vem Não que a outra não deixe de ser, a mas gente vem caminhando numa crescente, né? sim, Eu fico feliz de ouvir isso, porque assim atingiu o meu objetivo. Que a segunda foi mais rasa, não, a primeira foi mais rasa, a segunda já veio com uma coisa mais prática. Vamos ali exatamente. já olhar para essa mão na massa, né? E hoje nós vamos olhar um pouquinho mais ainda. Ótimo. Bom, esse foi o meu ponto de vista, que a segunda eu achei mais interessante. Que bacana, fico feliz. Mais alguém? Priscila também, gostei mais da segunda aula. Pois ela me trouxe mais segurança e clareza sobre o que devemos observar e como conduzir nossa prática. Mais alguém? Boa noite, professora. Boa noite a noite, Elaine. todos. A que eu mais gostei também foi a segunda aula. Gostei da abordagem que a senhora fez a respeito dos materiais, que não precisa de muita coisa, de infraestrutura muito arrojada para poder atender os nossos pacientes. Achei bem interessante. Gostei também a respeito da desenvoltura do olhar clínico para o paciente, para não ficar muito focado só nas apostilas ou só nas patologias, para a gente abranger mais coisas dentro do estudo. Eu ainda não trabalho na área, entrei para estudar psicomotricidade na faculdade esse ano, então estou achando bem gostoso, assim, porque já está abrindo a minha mente, acho que já está entrando na faculdade, assim, com a mente bem aberta para várias vertentes. Ah, que ótimo, fico muito feliz. Olha, a Sheila colocou aqui também, olha. Também gostei da segunda aula devido mostrar que não necessitamos de materiais caros, mas sim prático. E mostrar como nos impor, nos valorizar como profissional. Gente, olha, eu estou muito feliz de estar tendo essa devolutiva de vocês e estarmos, assim, nessa abordagem, estarmos alinhados, né? Fico muito feliz com isso. E esse era o meu objetivo. Era trazer para vocês esse alinhamento aí de início de ano, né? Para gente começar o ano focado, para ser o ano, aquele ano da virada na vida profissional, né? Aquele ano que eu falo assim, poxa vida, agora eu vou, agora vai. Por que isso, gente? Porque a gente conseguiu, através das aulas passadas, a gente conseguiu destravar crenças, a gente conseguiu tirar obstáculos, e isso acabou nos deixando mais seguros, né? Cada um de vocês está mais seguro para a sua prática. Então, você vai primeiro se transformar para depois conseguir cumprir a sua missão,
que é transformar a vida de outro, né? Do outra pessoa. Da outra pessoa, desculpa. Então, quando eu passo a olhar que eu vou transformar a vida de uma outra pessoa, eu passo a olhar para uma geração de resultados. Eu preciso olhar para o meu paciente com aquele olhar que só o psicomotricista tem, né? Que só o especialista tem, para eu transformar isso. Ontem eu mostrei para vocês o iceberg, né? E hoje eu trouxe uma outra visão para vocês. Eu trouxe aí, olha, a visão de uma árvore. E por que eu quis trazer a árvore hoje? Assim como o iceberg, a foto que nós colocamos ontem, se você olhar depois, né, rever a aula lá, você com certeza lembra que a parte que está por cima do mar, ela é muito menor que a parte que está por baixo. Assim como a árvore. A raiz, geralmente, ela é maior em questão de abrangência e em questão de profundidade também. Então, assim, a altura que tem a copa, muitas vezes a raiz tem muito mais de profundidade. Por quê? Exatamente porque é ela quem vai sustentar o que está acima. Então, nós, especialistas, nós olhamos assim para a árvore. Vemos a árvore, né? Vemos a criança como todos os outros veem. Aí, a mãe vê a criança que não para quieta. A professora vê a criança que come unha o tempo todo. A gente vê a criança que tem já ali pré-adolescente e ainda tem a enurese noturna. Então, assim, a copa da árvore está cheia de sintomas. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Sintomas. Agora, eu, psicomotricista, eu vou olhar o que é que está lá por baixo. E lembra, gente, que está por baixo e às vezes muito profundo. Não vai ser em uma sessão de avaliação, não vai ser em um desenho que eu dei para essa criança que eu já vou ter todas as respostas. Eu preciso me posicionar para ser aquela pessoa que lê e escuta corpos. E eu vou precisar estar com a minha corporeidade disponível para isso também. Porque essa criança vai, muitas vezes, me tocar ou vai recusar o toque. Quando você for fazer ali uma massagem, for fazer, né, pegar ali o pezinho e tal, ela, de repente, não quer o toque. Ou não quer te tocar quando você pede, olha, mostra para mim onde está o meu cabelo. Ela vai apontar, ela não vai querer te tocar. E essa relação socioemocional, muitas vezes, não é só com você, terapeuta. Muitas vezes é com muitas pessoas e isso atrapalha a socialização dessa criança. Então, a gente precisa, sim, estar com o olhar atento nessa raiz e buscar profundamente onde é que está esse problema na raiz. Por quê? A árvore com problema na raiz, ela não dá fruto. Ela seca as folhas logo. Ela, às vezes, fica torta. Com uma raiz fraca, um vendaval, uma tempestade que dá, é a árvore que cai, é a árvore que quebra. Então, quando eu olho para a criança fazendo essa analogia, eu preciso entender que eu preciso curar a raiz. Eu preciso tratar, eu preciso trabalhar com a raiz. E aí, o resultado vai sair lá na copa. E aí, quando eu menos esperar, essa árvore está florindo, essa árvore está frutificando.
tá? Então, eu preciso fazer isso e eu vou começar isso aonde? Eu vou começar isso na avaliação. Lembra que nós falamos ontem, quando a primeira ligação, o primeiro momento ali que o pai faz o primeiro contato com você, você já começa a avaliar. Tá? E aí, você tem que ter em mente que essa criança, ela não é um conjunto de falhas. Ela não é um conjunto de coisas que não estão dando certo. Ela é um sistema vivo que está em busca de organização. E quem vai ajudar essa criança a se organizar? Você, psicomotricista. Porque é você quem tem os passos para essa organização integral da criança. E aí, essa organização integral, né? Que é o agir, o aprender e o relacionar-se. Esse tripé, gente, e super interligado, como estão esses anéis aqui, né? Isso não pode sair da nossa visão, tá? Ali do nosso ponto de vista. Não pode sair isso. Porque não dá para eu pensar, essa criança não está aprendendo, mas está tudo bem com a ação dela e com o emocional dela. Não está. A autoestima dessa criança vai lá embaixo. Ela se sente incapaz, ela se sente burra, ela se sente ignorante, ela sente que ela é o peso da família. E ela não é nada disso. E nós é que vamos ajudar essa criança a se reposicionar socialmente, a se compreender através de, olha o que você é capaz. Olha quanta coisa você é capaz. Não é porque você não amarra o tênis que você não sabe fazer um monte de outra coisa. Agora, por que essa criança não amarra o tênis? Essa criança não amarra o tênis porque ela não conseguiu aprender ou porque não foi dada oportunidade para ela de aprender. Então, o tempo todo eu tenho que ter esse olhar, essa atenção, esse olhar avaliativo, porque eu falo assim, gente, que depois que você estuda psicomotricidade, você está no shopping, você está observando como as pessoas sobem escada, como segura no corrimão, como que coloca, tá dentro de uma loja de armarinho, por exemplo, como que coloca as compras dentro do carrinho, se organiza, se não organiza. Gente, o olhar de psicomotricista é uma coisa de louco. Depois que você conhece a psicomotricidade, você fica olhando tudo, você tem um olhar de observação. E com a sua criança, com o seu paciente, você precisa ter isso muito claro. Eu preciso observar. Porque vai ter momentos, um dos nossos módulos do método DNA é exatamente como que você vai fazer a orientação parental. Porque você precisa fazer essa orientação. Essa mãe que só compra o tênis de velcro ou o tênis meinha, né, que você põe o pé, hoje em dia nem o velcro precisa mais. Só põe o pezinho ali na meinha e já tá de tênis. Como que essa mãe quer exigir que essa criança faça laço de cadarço? Mas a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo. O tênis de meinha que só enfia o pé é muito mais rápido para sair cedo, para o pai e a mãe trabalhar e para as crianças irem para a escola. Mas e quanto prejuízo, então, no desenvolvimento essa criança está tendo? Que ela não vai aprender a amarrar o tênis, ela não está desenvolvendo a apraxia fina. Aonde que vai reverberar isso? Na escrita. A criança está o tempo todo só na tela, ó. Só na tela. E esse olho não faz mais isso aqui que fazia no livro, ó. Vai e vem, vai e vem, vai e vem.
de cima para baixo, vira a página, pega do lado esquerdo, que é contrário à linha média do meu corpo, pega essa página aqui, venho para o lado de cá, que é do lado que é, né, aqui do meu lado direito, já estando aqui sem estar do lado contrário da minha linha média, e eu continuo lendo aqui, terminei de ler, viro a página de novo. Não, a criança não faz mais isso. A criança está só aqui, ó. O pouco que lê é assim, ó. E lê 2, 3 palavras, já não quer mais ler, já vai passando. O quanto de prejuízo essa criança está tendo? A gente sabe que o desenvolvimento do que é motor, o que é sensorial, vem antes do desenvolvimento do que é motor. Então, para essa criança aprender a escrever, ela precisa aprender a ler primeiro. E ela não lê mais. Ela só assiste vídeo. E aí? Como que essa pessoa vai se desenvolver? E eu preciso avaliar tudo isso. Então, eu preciso estar atenta nessa história de vida para preparar esse corpo desse indivíduo para a aprendizagem. Porque um corpo que está preparado para a aprendizagem é um corpo que sente, é um corpo que pensa e é um corpo que consegue executar. Então, ele vai dar sentido, estabilidade, vai ter continuidade no agir dele. Entendeu? Então, se eu tenho um movimento organizado, eu tenho um movimento que tem sentido, que faz sentido. Por que eu estou fazendo esse movimento? Eu sei por que eu estou fazendo, então eu consigo planejar esse movimento. Tem estabilidade nesse movimento, da forma que começa, ele se modula para continuar acontecendo. Tem continuidade, estabilizou, tem continuidade, né? A gente fala muito, quando a gente fala em tônus, a gente fala sobre a modulação tônica, mas também falamos sobre a manutenção tônica. Né? As nossas aulas aqui, elas estão dando em torno de 1h30, 1h40. Uma criança hipotônica ou hipertônica jamais conseguiria ficar sentada assistindo essa aula. Por quê? Porque ela pode até prestar atenção no início da aula, mas daqui a pouco ela não consegue modular esse tônus para ele permanecer e ela já começa ali, ou ficar com sono e ficar, né, molinha ali, ou ela já quer agitar, já quer sair e tal. Por quê? Porque ela não consegue manter a modulação e daí ela não dá continuidade, não tem manutenção nesse tônus atencional. E é isso que acontece na sala de aula. A criança que tem muitas vezes uma super agitação na sala de aula é porque ela tem um tônus que está desajustado. E ela está tentando modular esse tônus e manter essa modulação. Porque daí ela consegue agir, consegue programar essa ação, com isso ela está aprendendo, e quando ela consegue aprender e agir, ela consegue relacionar-se bem com o meio, seja com objetos ou seja com pessoas. Ela tem uma boa relação com esse meio. Ficou claro isso? Então, olha, o nosso objetivo, quando a gente vai fazer essa avaliação, o nosso objetivo é que esse corpo se organize, para que a aprendizagem dessa criança flua, o comportamento dela se ajuste e o movimento deixe de ser um esforço. Aquela criança não vai mais te falar assim, ai, tenho que escrever, ai, tenho que pintar. Não. Ela vai entender que aquilo é uma expressão dela. Ela vai se expressar através do desenho, através da escrita, através da pintura, através da dança,
através da brincadeira, ela vai compreender que é uma expressão corpórea dela. Certo? Agora, quando eu vou falar em avaliação, eu tenho que pensar o seguinte, que o médico dá diagnóstico. Nós traçamos o perfil psicomotor. Essa é a diferença, gente. Nós temos ali o médico que chega e fala assim, seu filho é isso, o CID dele é isso. Nós traçamos um perfil psicomotor. Qual é o perfil dele? O perfil é esse. Então, nós vamos buscar o quê? A evolução. Porque o nosso trabalho é fazer com que essa criança e com que essa família tenha uma chave de virada. Com que essa criança, com que essa família chegue a caminhar para a autonomia. E isso vai melhorar a qualidade de vida dela. Então, nós vamos ajudar essa família, ajudar essa criança ou esse idoso. Tem bastante gente que trabalha com geronto também, né, gente? A gerontomotricidade. Então, nós vamos ajudar esse idoso, essa família, a levantar estratégias que vão tratar de melhoria na aprendizagem, na socialização, no controle emocional, nas ações motoras, nas ações de rotina. Então, nós vamos tratar desse tipo de situação. Ah, eu trato autismo. Não, eu não trato autismo. Eu trato os sinais psicomotores que são prejudicados por conta do transtorno do espectro autista. Mas eu posso ter esses prejuízos também na criança que é TDAH. Eu posso ter prejuízos psicomotores também na criança que tem descalculia. Então, eu posso ter o mesmo perfil psicomotor, o que eu quero que vocês entendam em relação à avaliação da psicomotricidade é isso. Eu posso ter o mesmo perfil psicomotor em vários pacientes, independente do laudo que ele tem do médico. O perfil psicomotor, ele é relacionado ao indivíduo, não é ao laudo dele. Entendem? Essa ele tem instabilidade psicomotora. A criança que tem um perfil psicomotor de instabilidade psicomotora, ela precisa ter um outro transtorno? Não. Ela tem instabilidade psicomotora porque ela é autista. Não. Ela tem instabilidade psicomotora porque ela tem instabilidade psicomotora. Alguns sinais dessa instabilidade são agravados por conta do transtorno do espectro do autismo. Mas ela não tem instabilidade psicomotora por conta do transtorno. Porque eu posso ter criança com nenhum transtorno, mas que tem instabilidade. Não foi estimulado na infância. Ficou no andador, no carrinho a vida inteira. Usou fralda da mãe para não ter que trocar lençol, para não ter que colocar capa plástica, não sei o quê. Deixou a fralda na criança até 6 anos. É lógico que essa criança vai ter instabilidade psicomotora e não tem transtorno nenhum. Então, o meu foco é olhar para esse perfil psicomotor. E aí, gente, o que eu falo para vocês, assim, com 26 anos de experiência na psicomotricidade, não tenha ciúme do seu paciente. Não tenha medo de dar alta para o seu paciente. Tá bom? Porque você vai fazer um trabalho. Eu não tenho nem o primeiro paciente ainda, você já quer que eu dê alta? Mas olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. A evolução do seu paciente
O sucesso do seu paciente é o seu sucesso também. Muito mais do que você ficar pagando, patrocinando posts no Instagram para tentar ter paciente, eu não estou falando que isso não seja válido, não seja importante, tá? Você vai conseguir pelas redes sociais também. Mas muito mais do que isso, como que eu vou falar? A propaganda boca a boca, ela faz muito mais sucesso. Aquela mãe daquele paciente seu que você deu alta, ou você não deu alta ainda, mas que ela já vê uma evolução grande dessa criança, ela que vai te indicar para outras pessoas, para outras mães. É ela que vai falar, olha, meu filho está sendo tratado pela psicomotricista fulano de tal, e olha, tá assim, assim, assim. Olha, o fulano tá fazendo um trabalho maravilhoso com o meu filho. Sabe? É isso que vai levantar também a sua carreira. É o seu resultado enquanto profissional. Mas aí a gente tem que lembrar de ontem, né? A gente não pode ser psicomotricista Pinterest, né? A gente tem que olhar para com uma profundidade para o nosso atendimento, para a nossa ação. E daí, gente, por que eu estou falando o tempo todo atendimento? Quero falar uma coisa com vocês aqui. Não existe dois trabalhos, tá? Não existe. Vou até deixar aqui, não tem slide para esse momento. Não existe duas particularidades para você, inclusive, cobrar separado. O seu trabalho é avaliar e intervir para melhoria dessa criança. Então, assim, não faça avaliação. Eu cobro R$ 1.000 de avaliação e depois a gente fecha as sessões de intervenção. Sabe? Porque tem muita gente que faz isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você faz isso, essa família pode pegar essa avaliação e levar para um outro profissional. E esse outro profissional, ele não tem o seu olhar clínico. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, muitas vezes, as atividades de Instagram e de Pinterest. E essa família não vai ver resultado. E aí, quando ele for falar que não tem resultado, ele vai falar assim, não, mas não tem resultado porque essa avaliação estava errada. Não, é porque quando eu conheci seu filho, o que eu conheci não condizia com a avaliação que você trouxe para mim. Então, você avaliou, você faz a intervenção. Então, não vou poder agora, não tenho condição financeira, mas você pode me dar essa avaliação? Não, não posso. Não posso te entregar. Eu posso te entregar um resumo para você ter, assim, num linguajar mais familiar. E aí você entrega, já escrito lá, resumo de observação, você nem fala avaliação, resumo de observação psicomotora. E você coloca em termos menos técnicos e tal. Olha, mãe, é só para você mesmo ter. Agora, se for para um outro profissional tal, aí você tem que pegar seria o relatório mesmo, mas aí o outro profissional faz a avaliação. Eu não trabalho com entrega da minha avaliação. Já deixa isso claro. Gente, o que é combinado não sai caro. Então, já deixa isso claro para a família. Porque se você avalia e essa pessoa leva essa avaliação para frente e você não faz a intervenção, pode dar ruim. Tá? Bom, outra coisa que a gente precisa olhar, né? Não se separa a avaliação de intervenção,
né? Então, a gente vai fazer ali a avaliação e já vai programar essa intervenção em cima da avaliação. E outra coisa, dizem que o óbvio precisa ser dito, né? Só abrindo um parênteses aqui. Você não entrega a sua avaliação para outro e você também não usa a avaliação de outro, tá, gente? Ai, não, essa criança eu não vou precisar avaliar, que ela já veio avaliada pelo psicomotricista fulano de tal. Não é o seu olhar. Você avalia, certo? Ai, que bom, Sheila, fico feliz. Então, olha, você avalia. E aí, quando nós vamos avaliar, gente, a gente precisa entender o seguinte: nós temos muitas habilidades que estão dentro dos aspectos psicomotores, né? Então, nós temos ali, eu acho que eu coloquei o slide invertido, meu amor. Eu vou pedir para você ir para o da pirâmide. Isso. Depois a gente volta nesse outro. Então, nós temos uma pirâmide psicomotora que ela tem aí uma hierarquia de desenvolvimento. E talvez, dependendo de quanto tempo você tem de formado, você está olhando e falando assim, que pirâmide louca é essa que começa com respiração? Gente, deixa eu explicar uma coisa. Nós estudamos, nós trabalhamos com neurociência. Nós trabalhamos com o desenvolvimento das neurociências, né? E tem muitos estudos, muitas descobertas novas sendo feitas o tempo todo. E a gente tem vários estudos feitos pela professora Cacilda, né, da Associação Vencer. A gente tem o livro da Josiane Bueno. A gente tem vários escritores já falando. A professora Cacilda, inclusive, ela fez um livro, né? Ela tem um livro sobre essa respiração ser a base da psicomotricidade, ser a base aqui da pirâmide. E tem, inclusive, o aval, o respaldo, né? Nos congressos, eu sempre participo dos congressos da Vencer, e vídeos, né, que a professora sempre faz com o professor Vitor da Fonseca e tal. Então, isso está respaldado. A pirâmide, quem elaborou essa pirâmide psicomotora foi o professor Vitor da Fonseca, né, e ele respalda que sim, antes da tonicidade, inclusive, a gente tem a respiração. Tá? Então, isso não é uma coisa assim, você está tirando do fundo da cachola. Não é. São estudos, é o que eu falei já para vocês desde a primeira aula. A gente pode ter 50 anos de experiência. A gente nunca vai parar de estudar. Aqui no Brasil, é lógico, né? A gente olha para muitos psicomotricistas famosos internacionais, mas se a gente olha aqui no Brasil, para Cacildo Velasco, para Bia Loureiro, né, lá no GAI e tal, a gente tem pessoas aí que tem quantos anos de psicomotricidade, por quantos cargos importantes já passaram, e são pessoas que não param de estudar nunca. Estão sempre em estudos, sempre em pesquisas científicas, né? E aí a gente tem essa colocação, tá? Então a gente tem aí, olha, a respiração, a tonicidade, né? Isso que é hierárquico. Acontece, agora é o outro slide. Acontece que quando a gente olha para todos esses testes, e eu trouxe só alguns, tá, gente? Eu não trouxe todos. A gente não vê aquilo separadinho por área psicomotora. A gente vê o quê? A gente vê avaliando as áreas, mas também habilidades psicomotoras, habilidades que muitas vezes não vão aparecer aqui. Então, a gente precisa, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é por isso que a gente precisa juntar.
Quando eu estou, por exemplo, fazendo um BPM, muitas vezes o ritmo vai ficar meio que... Nossa, mas será que... Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Mas aí eu vou usar Mir Stambach. Entendeu? Quando eu olho, por exemplo, para o Mabec 2. Tá aqui. Tá na primeira linha aqui, ó. Quando eu olho para o Mabec 2, que avalia a coordenação, e eu vou, né, abro um Google e falo, nossa, vou comprar esse Mabec. Gente, ele custa 7.000 e poucos reais. E aí, eu vou ver o quê? Que dentro da BPM e dentro do EBM, os principais itens necessários do Mabec estão lá, do jeitinho que está no Mabec. Está explicadinho lá do mesmo jeito para eu fazer na bateria do EDM ou da BPM. Então, já é uma junção, eles se conversam. Esses testes se conversam. Agora, eu tenho uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral. E eu não vou conseguir fazer um BPM com essa criança. O que eu vou fazer com essa criança? Eu vou fazer o GMFM, que é específico para crianças com perda na função motora por conta de paralisia cerebral, que eu vou observando ao longo do tempo quais habilidades, quais possibilidades ela vai conseguindo ter. Então, o POP-TT da Thelma Pantano é uma ferramenta que eu vou utilizar em ambiente escolar. Ambiente escolar, mesmo né, sendo, falei ontem, educação psicomotora é uma coisa, reeducação psicomotora ou a terapia psicomotora é outra. E dentro do ambiente escolar, de repente, eu vou precisar trabalhar com a sala de recursos multifuncionais, com o AEE, né? E vou atender de 1 a 1 essa criança. Mas eu não tenho tempo para fazer toda a bateria, mas eu posso fazer o POP-TT, que ele já está mais direcionado para a área educacional. Peguei um bebezinho, pequenininho, para estimulação. A criança nasceu com síndrome de Down, a mãe já quer começar a estimulação essencial desde pequenininho. O que vai fazer? Vou pegar o Alberta, vou pegar o Portage. Então, eu preciso conhecer o que a Dalila Costalá fala, o que ela avalia, o que a Stambach avalia, e aí eu vou utilizar, então, o que eu vou precisar dentro de cada habilidade. Então, eu vou lá para aquela pirâmide. Volta na pirâmide para mim, por favor. E aí, eu vou olhar e vou falar assim, nossa, é uma criança que não consegue se organizar emocionalmente quando tem uma frustração. Então, essa criança, ela tem dificuldade com o controle respiratório. Eu não vou ficar avaliando, quantas vezes ela consegue respirar em 1 minuto, a força da respiração dela consegue empurrar a bolinha de ping-pong por quantos metros. Não é isso, não é numérico. É o que, por quê, em qual habilidade isso faz diferença. Essa criança, ela tem pouca atenção. Então, eu vou olhar o tônus atencional dessa criança,
vou ver quais ali no meu escopo, né, de avaliação, quais atividades me ajudam a compreender o que está acontecendo nessa tônus atencional, porque eu tenho tônus de força, tônus atencional e tônus de postura. E aí eu faço uma atividade de cada, mas se o problema dessa criança é atencional, do tônus atencional eu faço mais uma atividade. Entenderam? Eu vou já estar observando em outras coisas. Então, eu estou lá, por exemplo, pedir o desenho da figura humana para a criança. Esse desenho da figura humana é para eu avaliar o quê? Eu vou estar lá no degrauzinho da somatognosia, né? Vou estar lá nesse degrauzinho da pirâmide lá, vou estar falando lá de somatognosia. Mas eu estou olhando o tônus lá atrás. Quando eu fiz a atividade tônica, ela já tinha uma alteração nesse tônus de força. Ela já tinha uma alteração nesse tônus de postura, no tônus postural. Então, quando eu coloco a folha ali, né, na superfície que está ali horizontal, e eu vou olhar nessa pirâmide, eu já estou lá no degrau da somatognosia, já estou lá no 4º degrau. Mas eu estou olhando lá, né? Se o desenho está completo, se tem todas as partes desse corpo que precisa ter. Eu estou olhando tudo isso, mas eu estou de olho nesse tônus também. O quanto ela aperta esse lápis? Lembra que esse desenho da figura humana, lá na avaliação, ele é feito com 2 folhas e com papel carbono no meio. Então, eu vou sim olhar o desenho, mas eu estou olhando também a questão tônica. No método a gente trabalha, o Flaviana. Dentro da mentoria a gente trabalha assim, a gente pega o real, tá bom? Então, olha aqui, a gente vai olhar ali aquele desenho e eu estou aqui, olha, lembrem bem, eu estou no 4º degrau aqui, somatognosia. Mas eu estou olhando se essa criança apertou demais esse lápis, acabou marcando ou rasgando. Se ela se mexeu demais, que tirou esse carbono e tirou a folha de baixo, porque não põe clipe. Tem gente que põe clipes, mas a avaliação correta é não colocar o clipes, para você ver se essa criança vai movimentar essa folha ou não. Ou essa criança escreveu tão leve que não saiu no carbono na outra folha. Como que é isso, né? Ao mesmo tempo que eu estou de olho em relação lá ao 2º degrau, que era tônico, eu estou também de olho em relação ao 6º degrau, que é orientação espacial, organização espacial. Em que espaço da folha essa criança está escrevendo? Ela tem uma folha desse tamanho, ela tem uma folha A4, né? Desse tamanho. Ela está usando a folha inteira para fazer essa imagem humana? Ela está usando meia folha? Ela está usando metade da folha para cima, metade da folha para baixo? O que é que ela está fazendo? Então, eu preciso olhar tudo isso para ter essa visão completa. Quando eu vou avaliar memória da criança, habilidade de memória, mas na pirâmide psicomotora não tem memória. Mas quando eu tenho tônus atencional e tenho equilíbrio, espera-se que com essa atenção eu consiga
memorizar, porque é através dessa memorização que eu vou aprender. Então, eu preciso avaliar a memória. Entende? Lá no Stambach, por exemplo, eu não avalio só ritmo. Eu avalio ritmo e memória, porque a criança vai escutar você, né? Com um lapisinho ali, o lápis sem ponta, né? Que tem no kit e tal. Você vai bater, essa criança vai escutar e vai reproduzir, sem olhar em nada. Vai ter um momento que ele vai olhar, né? A avaliação, ela tem várias etapas, mas tem um momento que é só memória auditiva. Ela consegue reproduzir o que ela acabou de ouvir? Então, eu preciso observar tudo isso. E aí tem, né, outras habilidades que a gente vai, né? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com uma criança que tem problema de espelhamento de letra. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a lateralização dessa criança. E aí, gente, é onde a gente fala, né, que muitas vezes o profissional que não é psicomotricista, ele vai confundir esse tipo de coisa. E nós, psicomotricistas, não podemos confundir. Porque se você vai falar, de repente, com uma fono, uma psicopedagoga, muitas vezes, que eu vou avaliar a lateralidade da criança. E elas confundem o que é lateralização, que a lateralidade, ela está dentro da lateralização. Mas para a escrita não basta só a lateralidade. Eu preciso avaliar e preciso conhecer qual é a dominância lateral dessa criança. Não é só se a criança sabe direita e esquerda. É a dominância dela. Porque quando eu sei a dominância, eu vou, inclusive, oferecer os materiais adequados. Quantas escolas aqui, me falem aí de vocês, quantas escolas vocês vêm pedindo tesoura de canhoto para os alunos? Material escolar vai e fala para si, se seu filho for canhoto, providenciar tesoura de canhoto. Se o seu filho for canhoto, providenciar régua de canhoto. Nenhuma, né, Flaviana? A Sheila, na minha cidade, nunca vi nem escola particular. Não pedem, gente. Quando eu chego, eu dou formação em escolas, né? Quando eu chego nas escolas e eu falo sobre isso, quando eu levo, né, o caderno com a espiral lá em cima, que é muito mais fácil para o canhoto escrever do que a espiral do lado, eu falo, gente, esse é o caderno de canhoto. O canhoto, ou ele tem que usar isso aqui, ou ele tem que usar a folha de fichário, porque não vai incomodar, né? Porque quando o espiral do caderno está na esquerda, é mais fácil para ele. Quer dizer, quando o espiral está na direita, é mais fácil para ele escrever. Mas quando vira a folha, que esse espiral está da esquerda, é muito difícil, machuca o braço. Então, é melhor que esse canhoto use o caderno ou brochura ou com espiral em cima. Ou a folhinha de fichário, que o bloquinho é pequeno, né, é baixinho, ele escreve e já vai colocando no fichário. Mas esse canhoto tem organização espacial, é uma criança que é prática nessa organização espacial para usar fichário? Então, a gente tem tudo isso. E a gente vai avaliar as habilidades de funções executivas, de raciocínio, e então nós vamos chegar num ponto de alavanca, onde nós vamos olhar. Eu cheguei com uma queixa de caligrafia ruim.
cheguei com uma queixa ali, né, de disgrafia, de letra feia, de caligrafia ruim. O profissional iniciante, ele vai fazer o quê? Soca caligrafia. O psicomotricista, ele vai trabalhar o quê? Ele sabe que lá pela escala de Lorenzini, ele descobriu que essa criança falta uma tonicidade axial. Então, esse tronco que não está sustentado, ele não libera essa mão. Quando esse tronco se sustenta, essa mãozinha fica liberada e essa letrinha fica bonitinha. Então, eu vou trabalhar o quê? De acordo com a bateria psicomotora, eu vou trabalhar tônus e equilíbrio. Então, eu já sei, olha, o problema era esse aqui, eu não vou jogar ela para pontilhado e para caligrafia. Só e somente só. Em alguns momentos eu vou fazer esse tipo de atividade, mas eu vou trabalhar toda a questão tônica, a questão de equilíbrio e tudo. Certo, gente? Quem perguntou aí, alguém perguntou se teremos revisão? Vai ficar gravada a aula, gente. É bastante coisa, né? É bastante informação. Bom, gente, e o que nós... Então, vamos agora olhar um pouquinho aqui para o que nós fizemos nessa jornada, né? Nós... Professor, está ficando difícil. Olha só. Nós tivemos a primeira aula, onde você tomou a coragem. O que você conquistou aqui, né? Você conquistou coragem para dar o primeiro passo. Na segunda aula, você viu como você pode conquistar a sua autoridade. Teve gente que já falou ontem, né, pessoal? Estou me sentindo mais empoderada. Estou sentindo que eu posso mesmo impor o que é, né? E na terceira aula, hoje, nós vimos como que você, né? Você conquistou a possibilidade de fazer uma avaliação assertiva. De saber, eu tenho todos esses testes. O que é que eu vou escolher? Eu não preciso escolher eu trabalho com BPM. Não, gente. Nós não fazemos isso. Não trabalho só com isso. O psicomotricista, ele vai sempre trabalhar. Se você for fazer aí qualquer curso grande, aí, qualquer curso dos carérrimos aí, você vai ver. É um kit de avaliação onde tem vários protocolos. É com isso que nós trabalhamos. É assim que a gente aprende, que eu aprendi na minha pós, é assim que ensina lá no GAI, é assim que ensina lá na Associação Vencer. É um escopo grande de vários protocolos que você monta, inclusive com acesso aí a... Com acesso, como que fala? Dependendo da idade, né? Porque dependendo da idade, você vai ter coisas que você não vai usar. Isso, desculpa, a TDAH aqui fugiu a palavra, gente, o marido está ajudando aqui, de acordo com a faixa etária. É isso mesmo. Então, é isso, gente. E aí, o que eu quero conversar um pouquinho com vocês agora? Existem 3 tipos de pessoas que passam na vida da gente. Aquela pessoa que joga a gente na fogueira, né? Que joga a gente no problema, na dificuldade. Aquela pessoa que vê a gente na dificuldade e deixa a gente já, nossa, tá difícil ali, né? Nossa, tá difícil. E aquela pessoa que estende a mão para ajudar. Você tem sempre que ter em mente que na sua vida vai ter sempre essas 3 pessoas. A que te joga na dificuldade, a que te vê na dificuldade e não faz nada para te ajudar, e a que se dispõe a te ajudar. Aqui, na Psicoeducar, no método DNA,
Eu quero ser aquela pessoa que te estende a mão. Eu quero ser aquela pessoa que te ajuda. E aí, é lógico que eu vou apresentar para vocês agora como que funciona o método DNA e como que você pode participar disso. Porque eu digo assim, olha, que para beber da sua água gelada, né, que é o seu sucesso na clínica, é preciso que passe sede com você. A pessoa que não passou sede com você, ela não vai tomar sua água gelada junto com você. Só aquela pessoa que passou sede, que ajudou ali, que caminhou junto, é que a hora que chega, né, tá na trilha lá, né, só não pode largar para trás, né, gente, a pessoa na trilha. Piadinhas à parte, você precisa, quando chegar no riacho, tomar água geladinha junto com quem passou sede com você. Então, eu quero pegar na sua mão e te ajudar nisso. Então, como que funciona o método psicomotor? DNA psicomotor, desculpa, gente. Ele é para psicomotricistas recém-formados ou que não atuam ainda, ou pessoas que utilizam as atividades psicomotoras na escola, no seu escopo ali, né, de atendimentos. Os profissionais que travam na hora de atender, que sente medo de errar, que se sente inseguro, que tem confusão na prática. Aquela pessoa que tem muita teoria, já estudou bastante teoria, mas quer transformar essa teoria em atuação real. Uma pessoa que busca acompanhamento e direcionamento profissional. Então, se você é essa pessoa, o método DNA é para você. Se você não é essa pessoa, se você, eu queria mais um cursinho rápido de psicomotricidade. Não, gente, o método não é para você. Tá? Eu preciso levar um certificado de 300 horas para a minha prefeitura, tal. Tá, o método tem 360 horas, mas ele não é para você. Porque ele não é um método só para sentar e fazer. Gente, o ano passado, eu tive 2 experiências, quero falar muito rapidinho, porque eu quero que você tenha consciência, isso é para mim ou não é para mim. O ano passado eu tive 2 situações com 2 mentoradas, que foi assim, enquanto você vê, né, mentorados, aí eu tô falando de mentoria individual, tá, gente? Que é muito mais caro, que é um outro patamar, e a pessoa, assim, essa semana não deu para eu fazer atividade, né? O que tinha ali, o passo a passo, o que é para ser feito. Essa semana não deu para fazer. Essa semana eu não sei o que eu vou fazer. Não, mas tá aqui o que é para você fazer. Não, mas essa semana eu não consegui. Gente, todo mundo tem imprevisto, a gente entende isso, mas toda semana você está pagando uma mentoria e toda semana você não fazer a tarefa, é lógico que você não vai ter resultados. E aí chega um momento que eu falo, olha, vamos parar, porque você está gastando, você está pagando uma mensalidade de uma coisa que você não está usufruindo, que você não está, e você não vai ter resultado. E isso não é ruim só para a pessoa, isso é ruim para mim. Porque quando você falar com alguém assim, você vê uma pessoa que não dá resultado, e ela falar para você, eu fiz mentoria com a Elma, ela não vai falar para você que ela não fez as tarefas. Então, eu prefiro perder o dinheiro, olha, para aqui, não paga mais, vamos cancelar isso, mas não vamos continuar. Entendeu? Tive uma outra mentorada que, eu preciso fazer um portfólio, assim, 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 assim. Eu vim e trouxe o portfólio praticamente pronto. Falei, agora a gente precisa ajustar na sua linguagem, com as fotos que você tem aí. Eu coloquei a opção de fotos aqui e tal. Você vai me mandar, não, eu não quero o portfólio assim. Eu quero portfólio assim, assado, assim, assado. E mudou tudo que eu tinha orientado fazer. Foi, apresentou,
né, para onde seria o emprego dela. Voltou para Elma, não consegui, o portfólio não estava bom. Falei, tá? Eu sabia. Eu fiz o seu portfólio com você e você quis mudar. Então, assim, se você é uma pessoa que não quer aplicar na prática, que quer um cursinho rápido e que não está disposto a fazer, a passar pelo processo, a assistir cada uma das aulas que você vai ter acesso, então esse método não é para você. Elma, eu quero, mas eu não estou disposta a assistir as aulas que vão ser ao vivo, que vão ser os estudos de caso. Eu não estou falando que você tem que assistir no dia que é ao vivo, porque a gente é muito difícil, gente. Quando a gente está num grupo de mentoria, a gente conseguir um dia e horário que seja ideal para todo mundo. Mas você tem que se comprometer a assistir a gravação e a fazer as atividades que forem propostas. Porque senão você não vai evoluir. Daí esse método não é para você, tá bom? O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar os módulos, né? Onde você vai ver como que você vai construir sua identidade profissional como psicomotricista, como que você vai desenvolver raciocínio clínico, ganhar segurança para iniciar nos atendimentos. Você vai aprender a organizar as sessões e a conduzir os seus casos. Sentir clareza no seu papel profissional. As avaliações, tudo isso está explicadinho. Ação por ação, e nós também vamos falar isso. Olha, vocês já assistiram a aula 1, 2 e 3 da avaliação psicomotora? Nesse estudo de caso nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Então, a gente vai fazendo assim o método. A gente vai fazendo os estudos de caso em cima do que é proposto, né? Então, assim, o que tem lá, né? Não, essa repetiu, desculpa. Gente, a maioria dos cursos, ele ensina o que é a psicomotricidade. Aqui no método DNA psicomotor, a gente ensina como que é ser psicomotricista na prática. Caiu aí, Sheila? Então, aqui a gente ensina como que é ser psicomotricista na prática. O que você vai querer utilizar realmente, o que você vai precisar para utilizar realmente. E aí, eu vou falar agora para vocês qual é o investimento, né? Nossa, gente, olha, eu printei a tela lá da página de vendas lá da Eduz para vocês verem. Eu não gosto desse negócio de falar assim, eu estou fazendo tal preço para vocês, mas o preço é 7 mil reais. Não, gente, não é. Tá bom? A mentoria DNA Psicomotor, ela é vendida por R$ 1.297. Esses valores, gente, são os valores à vista, tá? Se você for parcelar, tem a taxa lá de acordo com o seu cartão, tudo a própria plataforma lá já faz o ajuste lá, tá bom? Então, ele é vendido por R$ 1.297,90. Agora, na jornada DNA Psicomotor, ele vai sair até o dia 31 por R$ 797,90. Quem está assistindo as aulas gravadas, tudo, você que está vendo depois, né, gravação e tal, você vai poder fazer, olha, com R$ 500 de desconto aí. Para quem está agora, hoje aqui, ao vivo, e quiser adquirir a mentoria,
ela está saindo com 55% de desconto do valor oficial dela. R$ 587,90, tá bom? Então, eu vou mandar agora aqui para o meu marido. Não, não preciso mandar para o meu marido, gente. Eu vou mandar para vocês aqui, só um minutinho. Eu estou entrando na Eduz, gente, para eu mandar para vocês aqui. Esse valor é agora, para o ao vivo, tá bom? Então, vocês estão tendo aí mais... Ixi. Achei. Agora não está abrindo o meu bate-papo aqui. Ai. Vou te mandar mesmo. Gente, só um minutinho, que tem hora que o bate-papo... Vocês estão desde a primeira aula vendo isso, né? Tem hora que meu bate-papo aqui não abre. Não. Tá aí. Enquanto meu marido coloca o link aí para vocês, o que eu quero falar com vocês? A gente, eu falo assim, né, que até meus atendimentos, gente, eu vou abrir meu consultório em agosto, já poderia fazer? É excelente para você fazer, para você já saber tudo. Inclusive, ainda não tem o módulo lá na mentoria, não tem ainda, tá, gente? Eu vou ser isso. Eu gosto de ser muito transparente, muito sincera. Eu estou em contato com uma amiga que é contadora, que a gente está negociando para ver. Ela tem muita vergonha de falar na frente de câmeras, tal. Ela é uma contadora maravilhosa, mas ela é autista e ela tem bastante dificuldade em falar com câmeras, tal. Mas nós estamos conversando, inclusive, para ter uma aula sobre as questões legais, as questões relacionadas ao contador, KNAI, se é MEI, se é PJ, se precisa ser microempresa, se precisa ser MEI e tal. Eu posso falar isso para vocês? Posso. Mas eu não tenho autoridade na área, né? Pode ter coisas que vocês vão me perguntar e eu não vou saber responder. Então, por isso que eu quero fazer com ela essa aula, para que vocês tenham essa segurança. Então, Sheila, é excelente, porque, inclusive, até lá, essa aula já vai estar no ar. Mesmo que não seja ao vivo, porque se ela não conseguir, por conta da vergonha, ser ao vivo, mas a gente faz uma gravação da aula. Gente, o link está aí. Quem desejar será muito bem-vinda. Não, Elaine, não precisa ser formado e nem já estar trabalhando. Você vai porque... Sheila, a gente conversa daqui a pouco, tá bom? No dia 31 é o outro valor, já é o valor que não é do ao vivo. Mas a gente conversa. Ninguém larga a mão de ninguém, né? A gente conversa já já, tá bom? Bom, gente, agora
eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quem já preencheu o link, o quiz da primeira aula, eu já fiz o certificado de vocês, né? Então, se a pessoa se a pessoa, deixa eu só abrir aqui, gente, o arquivo. Se a pessoa estiver presente hoje, a pessoa preencheu os 3 quizzes, né? E estiver presente aqui, vai poder ganhar esse livro. O sorteio hoje não vai ser aqui pela nossa caixinha de pessoas que estão aqui. Eu vou fazer aqui pela caixinha de pessoas presentes, o sorteio da biblioteca, mas o sorteio do livro eu vou fazer por quem já preencheu, tá bom? Lá desde o primeiro quiz. Então, deixa eu pegar aqui. Thaís, faz um favor para mim. Eu tenho aqui, deixa eu ver o certificado, quantos são? Olha que número que é. Eu tenho 18 certificados aqui. Gente, eu vou ler, para não ser injusto com ninguém, tá bom? Eu vou ler o nome de todos que estão aqui nos certificados e vocês vão, se você estiver presente aqui na aula, você vai já ficar atento que se por acaso você preencheu o primeiro quiz e o seu nome não for falado aqui, você me fala, porque você não vai participar do sorteio. Tá? Então, eu preciso colocar o seu nome aqui. Se você preencheu lá o primeiro quiz agora, no final da tarde, eu não vi. Tá bom? Então, vamos lá. Adailton, Alessandro, Aline, Ana Cláudia, Cristiane Chu, Edcleide, Érica, Flaviana, Lilian, Mailin, Michele, Priscila Aparecida, Rafaela, Renata da Silva, Rondinara, Sheila, Simone, Thaís. Certo? Alguém que está presente aqui, que preencheu o primeiro, que preencheu o primeiro quiz, não está com o nome aqui? Nos chamou Maria de Fátima de Lima. Preencheu o primeiro quiz, a Daniela Abreu. Quem mais? Elaine Campos. Elaine. Espera aí, então, gente, só um minutinho. Elaine, Daniela, Fátima Lima. Mais alguém? Que não preencheu? Não, desculpa, que preencheu o quiz e eu não falei o nome? Ô, gente, esse quiz não é aquele quiz de perguntas sobre a sua profissão, sobre o seu atendimento. É o quiz da primeira aula, que está na descrição lá do YouTube, tá? Fechamos, então? Aqui, vou colocar, então, o nome da Daniela, da Elaine, da Fátima.
Só um minutinho. Tem algumas pessoas falando que não viu o quiz. O quiz está na descrição do vídeo do YouTube, né? Eu coloquei lá no grupo, eu estou avisando isso constantemente lá, gente. Lá no link do YouTube está o link, tanto para vocês fazerem o quiz, inclusive para o certificado. Eu preciso do quiz respondido dos 3 quizzes, da aula 1, da aula 2 e o que eu vou colocar hoje da aula 3, para ter o certificado de 10 horas, tá bom? Pronto, então? Mais ninguém? Beleza. Então, agora, Thaís, vamos lá. Eu preciso que você fale, então, agora mudou a numeração, né? Então, agora eu preciso que você escolha para mim, deixa só eu pegar o celular, que eu vou filmar aqui, tá bom? Ok. O sorteio para a gente ficar certinho também. Eu preciso que você fale para mim, então, um número de 1 a 21. Escolha um número para mim de 1 a 21. 18. 18. Dia do aniversário. Oi? Dia do aniversário. Dia do aniversário. Vamos ver aqui, 18. Rondinara Souza Amaral. A Rondinara está presente? Não? Então, vamos refazer. Deixa eu ver aqui. Alessandro, escolhe para mim, por favor, um número de 1 a 21. Os termos regimentais. Encontra-se 3. exercício da Que presidência. número? Ministro Alexandre. 3. 3. Vamos ver aqui. Matérias de competência do Tribunal Pleno ou das turmas. Aline Batista, está presente? Já. Observância do devido processo. Não, também. Vamos lá, deixa eu ver quem mais que está aqui. Rafaela. Olá, Tudo bem, Rafaela? tudo bem, sim. Rafaela, escolhe para mim, por favor, um número de 1 a 21. 16. 16. 16, Rafaela? Isso. E 16 é você, Rafaela. Ai, que coisa boa! É muita sorte, hein? Obrigada. Bom, gente, então fechamos aí, olha. A Rafaela, depois eu vou entrar em contato com ela, ela vai me mandar o endereço para eu postar para ela o livro físico, né? Que foi o livro que eu organizei. Agora, vamos lá. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Dani. Oi, Elma, tudo bem? Tudo, Dani, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ô, Dani, faz um favor para mim. Sim. Escolhe para mim um número de 2 a 4. Não, peraí. De 2 a 14. 9. 9. Isso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9. 9 já ganhou ontem. Quem está no número 9 é a Flaviana, que já ganhou a biblioteca ontem. Vou pedir para você escolher um outro número. Então, 12. 12. 10, 11, 12. Priscila Aparecida. Priscila está? Oi, Oi. estou aqui. Tudo bem, Priscila? Tudo bem com você? Bem também. Priscila, você acaba de ganhar a biblioteca Psicoeducar. Muito obrigada, tá? Depois você me chama e a gente vai. Eu vou te mandar o link. Tá bom? bom, certinho. Obrigada, tá? Por nada, imagina. Bom, pessoal, fechamos então mais essa aula, essa última aula, né? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, esses 3 dias que nós estivemos juntos aqui, né? E se você tem alguma dúvida, se você quer, essas aulas vão ficar disponíveis para quem não adquirir a mentoria até domingo, tá bom? Domingo a gente fecha o valor da jornada na mentoria, não o valor que vocês estão tendo hoje, né? O valor de 700. A gente fecha o valor da jornada e... Ah, não, gente, não é domingo, não. Dia 31, o valor da jornada. E domingo a gente fecha essas aulas para serem assistidas e daí só dentro lá da mentoria. A mentoria, o acesso às gravações, a tudo que foi gravado é vitalício. O tempo de mentoria é de 1 ano. Tá? Então, você vai participar das aulas ao vivo, grupo de WhatsApp com respostas, com dúvidas que vocês vão mandando, troca de ideias, tudo, é por 1 ano. Tá? Agora, o acesso ao que vai estar gravado lá, esse acesso é vitalício. Tá bom? E depois também, o que eu faço, né? Quando a pessoa já participa de uma das minhas mentorias, ou participa de algum curso meu, aí quando a gente muda, igual, provavelmente para o ano que vem o DNA vai ser DNA 2.0. E aí vocês pagam a diferença, já não paga mais inteiro. Se você fez esse ano todo, o ano que vem você paga a diferença para ter acesso aos novos conteúdos. Tá bom? Então é um preço diferenciado. Certo? Alguém colocou uma pergunta aí. O que foi a última pergunta, Celso? Eu não consegui, eu estava falando e não... Falou alguma coisa de valor. Professor, lembrou me o valor de 5 e alguma coisa, por favor. Tá no dia 30. Ah, é a Sheila. E a Sheila. Tá, a gente vai conversar, Sheila. Tá bom? Pessoal, boa noite, muito obrigada. Eu vou colocar o link, tá aqui na descrição, não, nos comentários aí, mas também vou colocar lá nos nossos grupos, tá bom? Muito obrigada, boa noite, tenham um ótimo descanso e nos vemos. Mais cursos também, tá, gente? A gente tem sempre aí cursos disponíveis, aulas, lives, então não deixe de nos acompanhar aí. Por nada, Priscila, imagina. Boa noite, boa noite.